Sempre que o homem deu um passo de fé em direção a Deus, nunca mais teve a mesma vida, porque fé transforma, preenche, é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. E quando damos o primeiro passo, Deus dá todos os demais. Comece hoje e prossiga com passos de fé. A voz do Espírito está a chamar, suave fala o coração. Eu quero ouvir a voz da criação, que rompeu as trevas e fez a luz surgir. Voz majestosa, vem me falar. Bom dia, gente. Deus abençoe a todos. Sejam todos bem-vindos a mais um Passo de Fé. Bom dia, boa tarde, boa noite. Como eu sempre digo, não sei a hora que você vai ouvir, mas uma coisa é certa: Deus continuará te ajudando a caminhar, porque Ele é fiel. E se não está bem, com certeza vai ficar. Hoje a nossa mensagem está em Marcos capítulo 4, do 35 ao 41. É onde Jesus dá uma ordem para os discípulos a passarem para o outro lado. Só que existe aí uma situação que acontece. Essa ordem vem e parece que Jesus não faz uma prevenção das consequências. Ele diz: passemos para o outro lado. E a Bíblia vai informar que se monta ali, se surge uma grande tempestade. E então os discípulos fazem uma pergunta para ele no versículo 38. Não te importa que perecemos? Aí no versículo 41 ele diz assim: ainda não tendes fé? E aí no 40 e no 41 os discípulos olham um para o outro e falam assim: quem é esse? É como se eles estivessem juntos e ao mesmo tempo não soubessem de fato quem são e nem o que ele é capaz de fazer. Muitas das vezes os problemas fazem isso conosco, nos fazem esquecer por alguns minutos ou algum período de tempo quem é Jesus e o que ele é capaz de fazer. E esta palavra do início do versículo 35, que diz: passemos para o outro lado, é a demonstração de que ele sabe quem ele é, porque aquela região era uma região comum de tempestades inesperadas. Existia ali vários momentos durante o período do ano em que naquela caminhada, naquela travessia, as tempestades surgem de uma forma inesperada, sem mandar recado. Então assim, como a gente também hoje, né? Tempestades inesperadas, não tem como você prevenir e às vezes é impossível de administrar para o homem, porque parece que não vão ser dissipadas e elas vão ganhando volume e não vai ser dissipada. Mas quando eles chamam Jesus é porque eles já não conseguiam resolver. E a nossa consciência é essa: tente, mas se não conseguir, entenda, você não está sozinho. Porque tem coisas que nós vamos fazer, mas tem coisas que só Deus pode fazer. E o salmista já nos dá uma orientação dizendo assim: quando passares pelo vale da sombra da morte. Então, quando passares aqui, simboliza uma experiência de quem passou e dizendo: vai ter momentos que vamos passar, mas não estamos e jamais estaremos sozinhos. Então a primeira pergunta que acontece ali vem num tom de censura, censurando Jesus. O senhor não está vendo, poxa, né, tudo isso que está acontecendo? Por quê? Como se fosse um Jesus ou um Deus que dorme enquanto a gente passa a luta. Mas como começa esse texto? Passemos para outro lado. Então, como entender uma palavra de chegar lá de um momento que demonstra o contrário? Como entender uma situação em que Deus está conosco se a gente passa a luta? Porém, aí vem uma escolha, irmãos. Eu fico com a promessa, que é a palavra do início que eu ouço, ou que eu ouvi um dia, ou com o que eu estou vendo no meio da caminhada. Então a palavra é essa. E assim com certeza chegaremos do outro lado, porque a promessa que está valendo não é aquilo que estamos vendo, mas é a promessa que foi feita desde o início. Então fiquemos com a promessa do início e não com o processo que passamos pelo meio.
Essa é a palavra para hoje. Continue firme crendo, porque a palavra é: chegaremos do outro lado. Um beijo no coração, gente. Fiquem todos na paz e até o próximo passo. Tchau, gente!